Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 57 a 59, que dizem: Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Bom, queridos, continua aqui a conversa, onde Jesus havia dito que Abraão havia visto os seus dias, havia visto a figura de Jesus, Cristo, antes do Jesus encarnado, né? E aí eles dizem, ora, você não tem sequer 50 anos, e Abraão viveu há 1000 anos atrás. Como você pode ter visto Abraão? Você teria que ter mais de que 1000 anos. E aí Jesus diz que antes de Abraão nascer, eu sou. Que Jesus usa novamente essa expressão, eu sou, que já vimos em outra passagem. Ou seja, Jesus está usando o nome de Deus, porque esse foi o nome que o próprio Deus utilizou quando Moisés lhe perguntou, mas qual é o seu nome? E aí Deus diz, eu sou o eu sou. Isso está em Êxodo capítulo 3, verso 14. Então esse é o nome que Deus se atribuiu a si mesmo, que no hebraico esse nome eu sou quer dizer Iavé. Essa palavra Iavé significa eu sou. E Deus escolheu esse nome justamente porque fala da sua autoexistência. Ou seja, ele é o único ser no universo que existe baseado apenas em si mesmo. A existência de Deus não depende de ninguém. E ele é o único que pode dizer isso. Eu, você, as pedras, os planetas, as estrelas, os animais, as árvores, tudo que existe, existe dependendo da vontade de Deus. Ninguém existe por si próprio, todos nós fomos criados. Houve a necessidade de que Deus desejasse que viéssemos a existir. O único ser incriado, que não depende da existência de ninguém para ser, é Deus. Por isso ele se chama Eu Sou. Aquele que não teve início de dias, nunca passou a existir. Ele sempre existiu, ele sempre é. Então Jesus, não é que ele existe apenas antes de Abraão, ele existe antes do universo, existe antes do tempo ter sido criado. Ele existe antes do antes, ele faz parte da eternidade. Então Jesus, ao afirmar eu sou, ele está afirmando a sua divindade absoluta e de uma forma inquestionável. Em João capítulo 1 nós vimos, que no princípio só existia uma coisa, que era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em Isaías capítulo 9, ao falar do Messias, ele diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o Jesus que existe e sempre existiu. Ao falar do Messias, lá em Miqueias capítulo 5, diz que de Belém sairá aquele que há de reinar e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o próprio Antigo Testamento já afirmava a eternidade do Messias. No capítulo 17 aqui deste Evangelho, Jesus vai dizer em sua oração ao Pai, ele diz, Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer, ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então ele é antes de qualquer coisa ter existido, inclusive anjos. Ele é anterior a tudo. E dele depende a existência de absolutamente tudo. Então, quando os judeus aqui estão perguntando, mas você não tem nem 50 anos? Sim, fisicamente, na pessoa de Jesus,
filho de Maria, né? Tudo bem, eu tenho 30 e poucos anos, mas essa não é a minha essência. A minha essência é eterna. Eu sou o Deus que se esvaziou e se fez homem. Eu me encarnei há 30 e poucos anos, mas eu existo desde a eternidade. E justamente porque os judeus entenderam a afirmação de Jesus quando ele diz eu sou antes de Abraão, eles pegam em pedras com o desejo novamente de matá-lo, porque achavam que Jesus estava dizendo uma blasfêmia. Ele estava dizendo que ele era Deus. E quem é esse carpinteiro da Galileia para se dizer igual a Deus? Ora, realmente é uma afirmação muito grande. Mas de duas umas, né, querido? Ou ele é um grande enganador, ou ele é o próprio Deus. E eles não se perguntaram, será? E se ele for o próprio Deus? E ele era, né, queridos? O que foi provado pela sua ressurreição, pelos seus inúmeros milagres e principalmente pelo seu ensino e o seu amor maiores do que tudo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.